Queridos, eu esqueci de falar também, né? O irmão do Marcelo, o Henrique, também está com câncer, né, Marcelo? E vai precisar de fazer uma cirurgia no olho, vai tirar o globo ocular, não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Ele vai submeter, está fazendo alguns exames, né? E vai ser preciso tirar o olho esquerdo, porque ele está com um tumor atrás do olho, né? E está fazendo uns outros exames aí para ver se contaminou outros órgãos, né? Mas peço a vocês também que estejam orando por ele, né? Agradeço a todos. Obrigado. Joia, Marcelo. Irmãos, nós vamos começar. Eu não vi aqui o João. João Pedro. João Pedro. Acho que o João Pedro não entrou ainda. Aí eu vou pedir ao Rafael para ficar de olho, tá, Rafael? Talvez ele peça para entrar aí. Aí você dá um toque se ele entrar. A gente fica na aula aqui, às vezes não repara que a pessoa, né, chegou aí. Joia, vamos começar a nossa lição? E, como a Fabrícia falou, ela na aula passada, né, infelizmente ela e o Wesley tiveram um problema em casa de conexão, né, e não puderam participar. Não me lembro qual outro irmão que não estava com a gente, e a gente tem a Ana Lúcia hoje também, né, com a gente, essa alegria, viu, Ana Lúcia? Te convidei assim, em cima da hora, você aceitar, para mim foi presente de Deus, motivo de muita alegria. A Ana Lúcia sabe do carinho, né, da consideração que a gente tem com ela, admiração, né, ela foi tão importante também no trabalho lá comigo, e a gente já conversou muito sobre a importância da gente temer a Deus e andar nos caminhos dele, né, Ana? Então, motivo de muita alegria, viu? Mas a gente vai fazer uma recapitulação da aula anterior, porque ela tem tudo a ver com a aula de hoje, né? E Dona Maria Helena, estou vendo ali também. Já é Dona Maria Helena, Deus abençoe. E aí, então nós vamos começar a aula. Eu vou compartilhar, né, coisa que eu ainda não fiz, vou fazer rapidamente aqui, compartilhar a minha tela aqui, vamos lá. Eu vou botar isso uma janela, que é a da apresentação, eu nunca sei qual que é qual, eu acho que é essa aqui, vamos ver se eu vou compartilhar certo. Não, não é essa. Vou começar de novo. Vamos lá. Eu acho que eu compartilhei errada, tá, gente? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Compartilhar, cadê? Tem que parar primeiro. Então, parou. Vamos ver se ele aceita parar. Começar outra vez. É aqui, ó. Compartilhar uma janela. Vamos ver se agora eu acerto. É essa aqui, ó. Compartilhar. Pronto. Os irmãos estão vendo bem, deve estar entrando aí agora. Certinho? Só faz um joinha para mim, por favor, aí. Joia, o Edman já me ajudou ali. Beleza. Então, queridos, nós estamos, né, terminando hoje, que tem nos ajudado aí a estudar a palavra de Deus sobre a nossa santificação que Deus realiza na nossa vida, né, propósito de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, nós aprendemos na palavra de Deus. Como que acontece a santificação? É o tema desse livro. E nós estamos, então, vendo aí a jornada, hoje na segunda parte. Mas antes da gente ver a segunda parte, que é o amor, nós vamos rever aí o início, e nós vimos que aprender a viver é uma coisa que não é fácil. É um ensino de Deus que dura a vida toda, não é mesmo? É uma habilidade complexa, a gente ter uma vida que glorifica a Deus. Nós estamos numa caminhada, a palavra de Deus usa essa figura, né, de uma pessoa caminhando para falar da nossa vida. E nessa caminhada, uma das coisas que Deus nos ensina é que nós devemos viver com a esperança de tudo aquilo no nosso coração, né, alimentando o nosso coração, a esperança certa, né, certeira de tudo aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. E quando nós virmos a face de Deus, né, porque nós caminhamos para encontrar com o nosso Deus e vivemos eternamente com Ele. Quando nós o virmos, as realidades de nossa fé, elas já serão visíveis. Tudo aquilo que a gente espera, né, a fé é a convicção de fatos que não se veem, né, daquilo que se espera, nós não vamos mais, né, precisar da fé, porque essa certeza de fatos que nós esperamos, nós não vamos esperar mais, vai estar tudo visível. E o amor também não vai ser mais difícil,
Os relacionamentos não vão ser mais complicados, né? Deus nos aperfeiçoará, completará a sua obra em nós, e nós poderemos refletir o amor que nós recebemos dele eternamente, né? De maneira perfeita e plena. Nós não necessitaremos mais aprender a persistência, a paciência, a tolerância, a perseverança, o perdão, o arrependimento, pacificação e todas as outras coisas que são tão importantes na jornada para o ar. Nesses últimos meses, a gente considerou o significado da santificação, né? A santificação é o propósito ativo de Cristo nessa nossa jornada. E estiveram presentes nas nossas considerações todas, né? Os nossos relacionamentos com Deus, porque Deus nos santifica no relacionamento com Ele, e o nosso relacionamento com as outras pessoas. Deus nos santifica no relacionamento com as outras pessoas. Então, nada mais adequado, nós vimos, né, do que concluir todo esse nosso estudo retornando à fé e o amor. Em Cristo, a nossa vida, né, essa nova vida que a gente tem em Cristo, o que tem valor é a fé que atua pelo amor, como nós vimos lá em Gálatas 5:6. Nós temos uma fé que se expressa em obras que Deus mesmo preparou para que andássemos nelas, né, de antemão, pelo amor. Bom, então vamos rever também rapidamente a fé. Antes, a Marisa quer falar uma coisa? Pode falar. Então, sobre a fé, nós vimos, né, que a sua vida é uma jornada. E se a sua vida é uma jornada com o Senhor, o Salmo 23, ele mapeia a rota, né? Nós lemos o Salmo 23 na última aula, creio que todos se lembram, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, esse salmo, quando a gente lê ele todo, a gente percebe que ele mapeia a rota e ele lembra a companhia que você tem. O pastor é alguém atento, amável, generoso, forte. E em outras passagens das Escrituras, nós inclusive aprendemos sobre esse pastor, que ele se entregou, que ele deu assim, a sua vida por nós. Nós sabemos que somos suas ovelhas, porque nós reconhecemos a sua voz. Lá em João, nós lemos vários versículos aqui no capítulo 10 de João, e o versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está nos levando para o lar, né? Jesus, no mesmo texto lá em João 14:6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz que ele vai preparar lugar para nós. Mas a vida pode seguir por outros caminhos. Nós vimos lá o Salmo 1, né? Ele fala que o caminho do justo, daquele que foi justificado em Cristo Jesus e tem uma vida piedosa, que busca de todo o coração agradar a Deus e andar nos seus caminhos, é como uma árvore frutífera do lado de um ribeirão, que no tempo devido dá o seu fruto, né? Mas a vida daquele que despreza a Deus é como uma palha seca, que o vento carrega. Então, alguns modos de vida são como palha seca, pode ser soprada em inexistência pelo vento. É uma vida vazia. Vida vazia é o que resta se retirarmos a presença do Senhor. Sem o bom pastor, nós escrevemos vidas de modo oposto ao Salmo 23. É um antissalmo, uma jornada de vida, né, construída com a seguinte premissa: o Senhor não está presente, o Senhor não está ativo. Uma versão popular que a gente viu, né, contemporânea de um antissalmo, de uma vida vivida sem a presença de Deus, sem a ação de Deus, né, como se Deus não fosse presente, é uma vida com essas pode ser descrita com essas frases. Olha só: eu posso cuidar de mim mesmo. Basicamente, eu sou uma pessoa boa. Eu posso ir ao encalço dos meus objetivos e alcançá-los. Confio em mim mesmo, em minhas habilidades. Digo o que penso e faço o que quero. Esse estilo de vida, assim como todos os antissalmos que desprezam a Deus, é uma traição. Como em todos os antissalmos, essa fé trai os seus fiéis. Quando o Senhor não é o seu pastor, o resultado e o destino são previsíveis. A gente poderia, né, descrever com essas frases: ó, estou sozinho, ninguém cuida de mim, nem me protege. Estou vazio, necessitado, inquieto e inseguro, depressão.
Ao andar pelo vale da sombra da morte, não tenho um protetor. Temo as coisas ruins que podem acontecer a mim. Outras pessoas falham com você ou ferem. No final, você perde todas as coisas boas que já teve. A morte é o meu pastor. Então, a vida num antissalmo, né, numa fé, porque, né, é uma confiança em si mesmo. Assim, é um beco sem saída no vale da sombra da morte. E nos dias que nós estamos vivendo, né, esses de pandemia, uma das coisas que tem se evidenciado é isso, né? Em que se baseia a vida de cada um de nós, né? Muito bem. Conclusão, todo mundo passa por dificuldades na jornada, todos nós vivemos sob a sombra da morte, todos enfrentamos muitos males, mas viva qualquer antissalmo como esse, e no fim tudo será perda. Viva o Salmo 23 e você descobrirá que despertará um dia e dirá com alegria, estou no lar. Salmo 23, capítulo 23, né, versículo 6, diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma das certezas que a gente pode ter é que a gente vai morrer um dia. Essa vida aqui sobre a face da terra vai terminar, né, do jeito que ela é hoje. Deus vai criar novos céus e novas terras, e aqueles que estão em Cristo, né, seguindo o bom pastor, cuidados pelo bom pastor, amparados, sustentados pelo bom pastor, né, além da sua bondade e misericórdia, o seguirem todos os dias da sua vida, haverão de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então, gente, a verdade é que nós precisamos viver na fé, no bom pastor e refletindo o seu amor. Então, vamos ver a segunda parte, que é o amor. Antes, a Marise quer falar aqui. Então, queridos, eu queria trazer à nossa memória também que, juntamente com essa verdade da fé que o Wildemar apresentou, nós temos também uma outra perspectiva de nós mesmos, de quem nós somos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23, né? E considerando essa verdade que é mundial e que, independente do que quer que nós creiamos, todos sabemos que somos pecadores. Agora, o que muitas vezes as pessoas não se lembram é que o salário do pecado é a morte. É isso que está lá em Romanos 6, 23. Né? E o que significa isso? Que a morte eterna que faz separação entre nós e o nosso Deus é que define para onde nós vamos quando a gente morrer fisicamente. Porque o nosso corpo volta ao pó, mas o nosso espírito volta a Deus, né? E aquele que foi regenerado por uma ação do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da nossa justiça, da justiça de Deus e do juízo eterno, aí sim o Espírito Santo de Deus nos convence do nosso pecado e nós podemos pedir perdão a Deus e sermos regenerados, né? E quando isso acontece, então nós temos a fé, pela fé, isso acontece pela fé que o demais explicou, né? E essa fé salvadora é que nos leva para esse lar eterno junto com o nosso Pai Celeste. Vamos ler de novo aqui, João 10, né? Aquele capítulo que a gente citou do livro de João. Nós lemos o 11, vou ler o 10 e o 11. Aliás, o 9, 10 e o 11. Eu sou a porta, Jesus falando, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu vou ler também aqui o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
Vamos falar agora do amor, então. Qual é o alvo de Deus na nossa santificação? Eu acho que essa pergunta a gente podia tentar responder pessoalmente. Depois da gente ter visto tudo que a gente viu aí, né, nesses dias, eu queria que você refletisse. Qual que é o alvo de Deus na nossa santificação? Porque nós sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Deus nos separa do mundo, Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, ele nos dá uma nova vida e uma nova roupagem. Ele fala que a gente tem que tirar tudo aquilo que não mais glorifica a Deus, todo o egoísmo, toda a vaidade, tudo que é correr atrás do vento, e Deus agora nos dá novos valores, e Deus começa a nos moldar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nos fazer conformes à imagem de Cristo, seu Filho, né? Nós vimos isso. Mas qual que é o alvo de Deus para a nossa santificação? É comum a gente ouvir o seguinte: a santificação é um projeto moral de progresso próprio. Eu vou cada dia ser melhor, né, e desenvolver, e é um projeto moral. Ou então, a gente ouve também que o objetivo de Deus é tornar-me um indivíduo melhor do que eu sou agora. Melhor do que eu sou agora. Mas eu perguntaria para você, é uma pergunta retórica, mas pensa aí com os seus botões, né? É só isso mesmo. O alvo de Deus é que eu me torne uma pessoa mais admirável, né? Mais moralmente mais elevada, né? Alguém de que os outros possam olhar e falar: puxa vida, hein? Esse cara realmente, se fosse no futebol, né, Vinícius? Esse cara tem o dom, né? Olha, gente, eu espero, sinceramente, creio que o Edmar, a Beth, a Marise também, esperem que os estudos que a gente fez ao longo desse tempo todo tenham desiludido dessa ideia que é tão comum. Não é esse o alvo maior de Deus para as nossas vidas, quando Ele nos santifica. Nós somos, sim, nossos piores inimigos, né? A gente tende a ser um coquetel turbulento de ansiedades, reclamações, enganos, egocentrismo, compulsão, irritabilidade, confusão, indiferença, imoralidade, justiça própria, baixa autoestima, julgamento, amor ao dinheiro, preguiça, compulsão pelo sucesso e coisas semelhantes a essas, né? Como diz lá o apóstolo Paulo no texto de Gálatas 5:21, né? Que não herdarão o reino dos céus que tais coisas praticam, né? Que vivem nessas coisas. Nós lutamos contra um coração desesperadamente corrupto, né? E que muitas vezes, né, caindo em tentação, nós nos desviamos do caminho do Senhor. Mas nós temos um advogado, graças a Deus por Jesus Cristo. E nós temos um pastor que, com a sua vara e com seu cajado, nos sustenta e nos conduz no caminho dele, e que haverá de completar essa boa obra em nós. Mas será que o resultado que o Senhor deseja é simplesmente, então, um eu melhorado, que tenha encontrado paz e saiba agir por conta própria, um indivíduo melhor, mais feliz, mais confiante? É isso apenas que Deus quer de nós? Não exatamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Esse texto de 2 Coríntios, né? Versículo 4 do capítulo 1, ele fala de uma maneira muito impactante para nós, né? Que Deus, que é o nosso Deus maravilhoso, bendito, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, que em Cristo nos mostrou claramente que no mundo nós teremos aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo, né? Ele venceu o mundo. Ele nos conforta em toda tribulação com um propósito santo e bendito, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação
com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A esperança e o encorajamento que encontramos, né, não é para a gente simplesmente se sentir melhor, né, para que a gente viva uma vida mais tranquila, simplesmente, né, e andemos altaneiramente, né, curtindo essa bênção maravilhosa que foi e que é ser achado em Cristo. As riquezas de Deus, elas nos foram dadas para a gente levar aos outros em quaisquer lutas vivenciadas pelas pessoas que estão ao nosso redor. O bem-estar do outro importa cada vez mais para quem está sendo santificado, né? Para quem foi achado pelo bom pastor e está sendo santificado na sua vida. Nós estamos no corpo de Cristo, nós somos família de Deus. E a palavra de Deus nos ensina claramente o quanto importa cada vez mais o bem-estar do outro. Na figura do corpo, né, lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra que no nosso corpo, né, usando a mesma figura, né, se um dedinho está machucado, o corpo todo sofre, né? Se um apêndice, né, tem um problema grave, o corpo todo está comprometido. Apêndice não serve para nada, não serve para nada. Né? Tem gente que fala que serve só para inflamar, né, e operar. Mas o apêndice, se der um problema, transtorna tudo. E está lá escondidinho, ninguém nem sabe que existe o apêndice, ninguém nem lembra do apêndice. Né? O dedinho aqui, mas é um dedinho só, um dedinho só. Quem já machucou um dedinho, às vezes do pé, né, a gente dá uma topada, a gente perde a condição de trabalhar, às vezes por causa de uma coisa, um dente que dói. Então, a santificação é um processo de Deus trabalhando em nós para nos tornar uma pessoa conectada a Jesus e aos outros. Conectada a pessoas que, assim como nós, o seu centro de gravidade está deslocando para fora de si mesmo. Né? Nós, egoisticamente, vivemos centrados em nós mesmos. Mas quando Jesus, com seu amor, nos constrange a termos uma vida diferente, a olharmos, de fato, com amor, com interesse sincero pelo bem do outro, o centro de gravidade é deslocado para fora de nós mesmos. Então, queridos, eu queria colocar mais um texto aqui para a gente refletir sobre ele, lá em Hebreus 5, 2 e 3. É um texto que fala a respeito dos sacerdotes. Tá? Diz assim, falando do sacerdote, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Os irmãos se lembram que o sacerdote, né, quando ele ia para o templo para oferecer sacrifício pelo povo, ele oferecia sacrifício por si mesmo, porque ele era um pecador. E ele podia condoer-se, né, dos ignorantes e dos que erram, porque ele também era rodeado das mesmas fraquezas, não é? Então, é interessante a gente perceber nesse texto, irmãos, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, percebendo quão gentilmente Deus lida com você em sua confusão, sua miopia, sua inconstância nos caminhos de Deus, percebendo, aprendendo com Deus, você lida gentilmente com os outros em seus pecados e fraquezas. Daí a importância da gente sempre visar a glória de Deus, da gente sempre buscar imitar a Deus e andar como filhos amados em amor. O nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus compassivo, ele tem compaixão daquele que precisa do seu socorro. É um Deus tardio em irar-se, abundante em amor, constante em fidelidade, constante em perdão. Deus perdoador, né? Ele perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados. Ao aprender que Deus é assim com você em sua ignorância e a sua imprevisibilidade, ele
te ensinando, ele desenvolve o mesmo coração em você pelos outros, né? Nos defeitos que essas outras pessoas têm. E, então, não propriamente para que você seja uma pessoa mais feliz, isso não satisfaz o seu coração. Simplesmente a bênção que te alcançou, né? Nesse mundo cheio de infortúnios, cheio de gente desolada, sofrendo para valer, né? Você traz para o seu coração as dores e a confusão dos outros. Você está se tornando alguém mais sensível à condição humana e desejoso de ajudar. É isso que Deus está realizando na sua vida. E eu me lembro, né, quando criança, né, especialmente quando criança, e ao longo da minha vida, como é difícil a gente sofrer com os outros, né? Se chamar para ir jogar bola, se chamar para ir para um passeio, se chamar para uma festa, para comer uma coisa gostosa, opa, eu quero juntar com os outros e ir atrás. Mas se for para sofrer com a outra pessoa, como é difícil, né? Isso é um trabalho de Deus na nossa vida, né? Nos dá a condição de, por amor, de fato, nos importarmos nos sensibilizarmos e nos importarmos com as necessidades daquele que está ao nosso redor. Mais um texto que eu queria que a gente refletisse nele aqui. Antes, lá em Efésios 4, 32, até o 5:2, né? Está falando antes dessa parte, né? Antes desse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, longe de vós toda gritaria e cólera e ira e bem assim toda malícia. Antes, quer dizer, ao invés disso, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Olha, mais uma vez aí a compaixão, né? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, queridos, o perdão de Deus, ele nos dá essa realidade maravilhosa. Os seus pecados inquietos, a sua culpa corrosiva, sua vergonha amarga estão cobertos. Isso nos traz paz. Mas só? Não, de jeito nenhum. Agora você tem bondade e misericórdia para levar aos outros. O texto de 1 João 3,16 é um texto assim que impacta muito o meu coração. E é interessante que por muito, muito tempo eu só conhecia o João 3,16. Acho que se eu perguntar aqui João 3,16, né, todos nós vamos falar com facilidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, a maneira como Deus nos amou e a intensidade desse amor tão grande que ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Agora, o que 1 João 3,16 nos diz? Interessante, fácil lembrar, né? João 3,16 e a primeira carta de João 3,16. Quem fala pode... do amor de Deus para conosco. Isso. Né? Quem pode ler para nós o versículo? Ou falar de cor, se souber? Nisto, quem pode ler ou falar aí, por favor? Nisto conhecemos o amor. Pode falar, Beth, pode falar. Primeiras damas. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Queridos, não dá para cortar esse versículo e tirar da Bíblia. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor, inclusive de Deus agindo na nossa vida? Esse amor me alcançou, esse amor transformou o meu viver. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus
quando amarmos uns aos outros, Como ele nos amou. pelo amor um para com o outro, como ele nos amou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Então, queridos, definitivamente, nós fomos alcançados pelo perdão de Deus, não para sermos um indivíduo que confia em si mesmo e que anda, então, agora, meu problema está resolvido. Né? Outro dia eu ouvi uma frase que a gente ri, né? Mas ri para não chorar. Alguém virou para mim e falou assim, olha, Demar, quando o cara começa a me chatear muito, eu viro para ele e falo assim, olha, você para mim é problema seu. Vê se pode um negócio desse. Você para mim é problema seu. De jeito nenhum, você para mim não é problema seu. Você para mim é problema meu também. Sua vida pode ser estressante, tá? O nosso rei Salvador morreu aos 33 anos, irmãos. Numa vida dificílima. O serviço que ele nos chama a prestar a ele, sabe? Ele não é sempre conveniente, não. Uma das coisas assim que Deus nos chama com todas as letras da sua palavra, né, é que nós vamos sair da nossa zona de conforto. Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. E é interessante a gente ter isso muito claro em nossa mente, e até importante que a gente diga isso, mostre isso, né, com a nossa... É muito mais importante, inclusive, a gente dizer isso com o nosso procedimento, com a nossa postura, com a nossa atitude cristã, do que só com as nossas palavras. Mas a gente deve dizer isso também, porque hoje é dito muitas vezes, né, que o evangelho é um mar de rosas mesmo, é uma prosperidade. Se você encontrar a Cristo na sua vida, então a sua vida vai ser a melhor de todas, né, incomparável. Você vai ser o cara mais bem-sucedido sobre parâmetros que não são os parâmetros da palavra de Deus, muitas vezes. Não significa que Deus não possa, né, como ele faz, né, te abençoar, te dar uma vida cheia de significado, te dar dias muito felizes. Sem dúvida que é muito melhor viver os problemas que a gente vive, né, por andar no caminho do Senhor, do que os problemas vividos longe do caminho do Senhor. Mas no mundo nós teremos aflições. E nós precisamos nos preocupar, nos interessar pela vida dos outros. E olha, muito das dificuldades que nós viveremos é pelos problemas dos outros. A palavra de Deus nos ensina chorai com os que choram. Não é assim? Então, a ilusão que muitas vezes a gente tem de que nós poderemos controlar as pessoas e os eventos, as coisas que acontecem, né? Aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos queridos, isso não acontece. Deus quebra essa ilusão. E ele nos chama, de fato, para sair da zona de conforto e viver para levar bondade e misericórdia. Aquela bondade, aquela misericórdia que nos alcançaram. E é impressionante que Jesus, ele veio, ele abriu mão da glória dele, sofreu, igual o Demar comentou aqui, né? Morreu aos 33 anos, uma morte terrível, mas a Bíblia fala lá em Isaías que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. E quando nós trabalhamos o trabalho que Deus propõe para nós, quando nós executamos as tarefas que Deus designou para nós, que é darmos a nossa vida pelo irmão, a alegria que nos invade, a satisfação, o prazer é plenamente vivido por nós de uma maneira impressionante. Em Salmo 90, versículo 14, fala assim que o Senhor, nós pedimos a Deus, né? O salmista pede a Deus, sacia-nos com a tua benignidade. Então, se nós formos benignos para com os outros, nós seremos plenamente saciados por Deus e viveremos dias cantando de alegria e de júbilo. É isso que vai pautar o nosso dia. A alegria de obedecer a quem obedeceu sofrendo por nós. É maravilhoso
usufruir desse benefício, queridos. É uma coisa que nos alegra profundamente. O Edmo, acho que quer falar aí. Pois não, Edmo. Eu ia falar que a gente não pode esquecer que nós também causamos muitos problemas para os outros, né? Então é uma via de mão dupla aí, não é só a gente ficar considerando os outros, né? Exatamente, exatamente. Então, nós somos chamados a acolher e sermos acolhidos também, não é isso? E é o que a gente tem experimentado, não é mesmo? Nós temos visto aí que Deus usa pessoas ao nosso redor para trabalhar conosco na sua vocação, não é? E isso vem desde daquelas coisas que a gente não consegue fazer pelos outros, né? Por exemplo, a gente precisa de um médico, né? Quem não fez curso de medicina, como a Fabrícia, por exemplo, aí, né, Fabrícia? Não tem como ajudar o outro na hora do aperto médico, não. Mas Deus providenciou alguém, né? Que se preparou e Deus usa na sua vocação, né? Em especial se essa pessoa conhece a Deus de uma maneira muito especial, mas mesmo que não conhece a Deus, Deus usa o médico para nos abençoar. Agora, Deus nos chama a aconselhar biblicamente uns aos outros, a amparar, né, a suportar em amor, né, com misericórdia, com graça, com benignidade, não é? Com bondade uns aos outros. E como o Edma frisou muito bem, queridos, nós temos sido socorridos por Deus usando pessoas, né? Nós temos dado muito trabalho para os outros, e Deus nos chama a trabalhar também, bondosa e amorosamente, com o nosso irmão que está precisando, né? Do socorro, do amparo, do suporte, que Deus mesmo nos capacita pela sua graça, misericórdia e poder a levar. Muito bem. Então, você está se tornando uma pessoa cuja confiança descansa fora de si mesmo. Esse é o alvo de Deus na sua santificação, né? A sua confiança repousa em Deus. É uma pessoa, você agora, cujo propósito de vida é o propósito de Cristo, que é de amar de um modo redentor, né? De restaurar mesmo, de socorrer, de tirar, de livrar aquele que está precisando de libertação. Você está entregando o que lhe foi dado. Confiança e agradecimento em adoração ao Deus que dá, né? E cuidado, sabedoria e misericórdia para as pessoas necessitadas. Nós vemos alguns salmos na palavra de Deus, lá no livro dos Salmos, que começam com um foco pessoal, implorando a Deus por seus pecados e tristezas, mas que ao final, né, no final o salmista lança um clamor pelas pessoas, pelas outras pessoas. Então a misericórdia recebida, né, ela gera, né, misericórdia a ser dada. Deus está nos conformando, né, nos fazendo conformes à imagem de Cristo. O texto de Romanos 8, 28 e 29 nos mostra isso, né, com toda a clareza. A gente tem repetido esse texto algumas vezes, mas eu queria pedir a um dos irmãos, por favor, especialmente alguém que não leu ainda, que leia para nós Romanos 8, 28 e 29. Acho que o Vinícius que começou da outra vez, a Maria está lembrando aqui, eu não sei se foi ele. Você lê para a gente, Vinícius? Romanos 8, 28 e 29. O 28 a gente fala sem gaguejar, né? O 29 às vezes dá uma emboladinha. Pode ler, tá, Vinícius? Por favor, se você já tiver encontrado. Romanos 8, 28 e 29. Isso, por Sabemos favor. que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso, Vinícius, obrigado. Então, gente, ele se identifica com as necessidades, pecados, pesares e fraquezas dos outros. Aquele que está sendo moldado, né, como cada um de nós, a imagem de Cristo, essa identificação com as necessidades, com os pecados, com os pesares, com as fraquezas dos outros, é uma marca. Porque
foi isso que Cristo fez, queridos. Se a gente olhar, né, com atenção devida à vida de Jesus, foi o que ele fez. Ele veio exatamente para tomar nosso lugar na cruz e levar ali toda a nossa necessidade, né? Os nossos pecados estavam sobre ele, e pelas nossas pisaduras ele foi sarado, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O propósito da vida da vida de Cristo, e deve ser o nosso, é trazer redenção aos lugares sombrios e difíceis onde a redenção se faz necessária. Ao sermos encontrados por ele, nós sabemos como os outros precisam ser encontrados, tá? Então, da mesma maneira, querido, eu queria que você refletisse sobre isso. Da mesma maneira que você foi encontrado por Cristo, desesperadamente perdido, né? Sem esperança no mundo, né? Longe de Deus, você foi encontrado por Cristo. E é assim que nós precisamos e é reconhecendo o outro assim que nós precisamos ir ao encontro dele, né? E na certeza de que Deus nos ensina, no modo como ele trata conosco, como que nós devemos tratar com aquele que está precisando, está necessitado, né? Aquele que está perdido nos seus pecados e aquele que está vivendo em lugares sombrios, né? E necessitado do amor, da misericórdia e de um olhar e de uma ação graciosa. Tem um sermão que no livro é transcrito lá, um pedaço desse sermão, de um irmão nosso do passado, chamado Benjamin Warfield. É um daqueles livros que trazem sermões antigos, né? Tem esse sermão aí que o autor do livro, o pastor David, ele colocou lá e que impacta muito a vida da gente. Eu coloquei... gente, eu acho que eu vou ter que mostrar a tela aqui, né? Na tela aqui vocês não vão ver, eu vou tentar apresentar aqui. Vamos ver se eu consigo rapidinho. Vou parar essa apresentação e vou apresentar a tela inteira, isso. Compartilhar. Vocês vão ver agora a minha tela, do jeitinho que ela tá, ok? E aí eu vou mostrar o sermão aqui. Deixa eu voltar. Tá dando para ver aí, gente? Só faz um joinha aí, Vinícius, tá vendo? Tá mostrando? Joia. O Indy vê pior do que do outro jeito? É melhor mostrar só a tela. Aqui, ó, tá dando para ver? Assim? Desculpa, é porque eu fui e voltei, né? Aí na hora não estava vendo. Mas agora vocês vão ver. Então eu vou ler aqui, chamar a atenção para uns pontozinhos do sermão. Olha só o que o nosso irmão Benjamin Warfield disse. Cristo foi levado ao mundo por seu amor pelos outros, para se esquecer de si mesmo, das necessidades dos outros, para se sacrificar de uma vez por todas no altar da compaixão. O sacrifício próprio trouxe Cristo ao mundo. E o sacrifício próprio nos levará, seus seguidores, não a nos afastar dos homens, mas para o meio deles. Que coisa, né, irmãos? Jesus veio ao mundo exatamente para se sacrificar pelos outros, por nós. Ele se esqueceu de si mesmo, né? Ele usa essa expressão aí, nas necessidades dos outros. E o seu sacrifício, então, é que o trouxe ao mundo. O sacrifício de cada um de nós, né, o nosso sacrifício próprio, é que nos levará, seguidores de Cristo, não a nos afastar dos homens, mas para o meio deles. Onde quer que os homens sofram, lá estaremos para consolar. Onde quer que os homens lutem, lá estaremos para ajudar. Onde quer que os homens fracassem, lá estaremos para animar. Onde quer que os homens tenham sucesso, lá estaremos para nos alegrar. O sacrifício próprio significa não indiferença aos nossos tempos e aos nossos companheiros. Significa dedicação a eles. Significa esquecimento de si mesmo nos outros. Significa entrar nas esperanças e nos temores,
nos desejos e desesperos de todo homem. Significa versatilidade de espírito, atividade multiforme, multiplicidade de compaixões. Significa riqueza de desenvolvimento. Não significa que tenhamos que viver uma vida, mas 1000 vidas, unindo-nos a 1000 almas pelos filamentos de uma compaixão tão amável, que suas vidas se tornem nossas. Significa que todas as experiências dos homens devem bater em nossas almas e devem bater e esmurrar nossos corações teimosos até que estejam adequados ao seu lar celestial. Afinal, é assim o caminho para o progresso mais nobre possível. E somente assim podemos nos tornar verdadeiramente homens. Deixa eu voltar aqui. Isso. Voltando no texto de Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Que uma compaixão amável bata e esmurre os nossos corações teimosos, até que estejam adequados ao nosso lar celestial. Queridos, a fé e o amor são fruto da graça santificadora do Espírito Santo de Deus. Essa fé que Ele colocou em nós e que Ele nos instrui a desenvolver em parceria, claro, né? Como co-participantes nessa obra de Deus em nós, a fé e o amor, eles são fruto dessa graça que nos alcançou e que nos santifica pela ação do Espírito. Você não é mais um indivíduo separado dos outros, uma ilha autônoma. Você está se tornando uma pessoa unida à vida com seus irmãos e irmãs. Talvez a evidência mais dramática no processo da santificação, né, é que você agora não pensa mais tanto em si mesmo. Sua frase, né, que dirige os seus passos e tudo, não é como é que eu estou indo? Como é que está a minha performance? Será que eu vou ser bem visto nisso que eu estou fazendo? Né? Não. Você começa a se encontrar quando você se perde e se preocupa menos com quem você é. Você é um pecador perdoado, um sofredor, mas um sofredor protegido. Um santo em aperfeiçoamento, alguém que foi separado por Deus, para ser trabalhado dia a dia por Deus, para se tornar como Jesus. Alguém que está sendo preparado, cujo coração está sendo moldado para ir viver eternamente na presença do Deus de graça, de misericórdia, de amor, de benignidade, que o alcançou. O seu bem-estar é indissociável do meu bem-estar, do nosso bem-estar juntos. Nós somos um em Cristo. Nós estamos indo para o lar. Nós veremos a face do nosso Deus e tudo ficará bem. Essa certeza bendita precisa estar crisolada e cada vez mais evidenciada no nosso coração. Que Deus possa fazer essa obra em nós e também, né, essa obra através de nós. Eu separei alguns versículos, alguns textos bíblicos para encerrar essa nossa meditação de hoje. E eu vou fazer essa leitura, eu vou ler o primeiro e vou pedir o irmão que quiser que faça algumas leituras em seguida. A primeira, de Tito 2, 11 a 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que coisa maravilhosa. A graça de Deus está nos educando para, em tudo isso, sermos um povo zeloso de boas obras, empenhado
em fazer as boas obras que Deus mesmo preparou para que nós andássemos nelas. Esse texto de Filipenses 2, de 1 a 4, eu queria pedir a um dos irmãos, por favor, que leia para nós. O texto já está aqui na tela, né? Vou deixar aqui. Um irmão que ainda não leu, podia ler para nós? Filipenses 2, 1, 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só, gente, queridos, então no nosso contexto de amor cristão, nossa vida cristã, né, dentro da nossa igreja, com certeza o alvo de Deus é que nós, de fato, nos importemos uns com os outros, né? Com humildade, nós devemos considerar cada um o outro superior a si mesmo. Nós não temos que ter em vista propriamente o que é nosso, mas o que é dos outros. Buscar o bem do outro. Que coisa maravilhosa. O próximo texto, quem pode ler para nós? Obrigado, viu, Fabrício? Quem pode ler agora? Romanos 15, 1 a 7. Está aí na tela. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Querido, que texto impactante, né? Muitas vezes a gente percebe que Deus está nos fortalecendo, né? Mas olha se você tem sido fortalecido por Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder agindo na sua vida, e tem te dado condição de enfrentar circunstâncias difíceis com a alegria dele, né? Na paz que vem dele, né? Pela presença dele santa na sua vida. Olha, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Quantas vezes na nossa ida à igreja, no nosso convívio na igreja, a gente quer agradar a si mesmo, não é mesmo? E não é isso que Cristo fez, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, queridos, olha só, no final do texto que nós lemos agora, né, no versículo 7, ele diz, aliás, desculpa, deixa eu ler o segundo primeiro. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Não é bajular os outros, tal, de jeito nenhum. É agradar no que é bom para a edificação da vida dele. E o último versículo diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós somos chamados a consolar, né, a com paciência acolher, especialmente, né, na nossa vida, no meio da igreja, né, que a palavra de Deus também diz claramente, né, que principalmente aqueles irmãos de fé nós temos que acolher, temos que socorrer. E é claro, né, aqueles que estiverem ao nosso alcance, nós precisamos acolher, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus, visando a glória de Deus. O próximo texto, quem poderia ler para nós? Colossenses 1, 9 a 12, tá, gente? Eu coloquei 9 e 12, mas é 1 de 9 até o 12. Por favor. Por esta razão,
também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Isso. Então, essa é a oração do apóstolo Paulo, é a oração pelos colossenses, é a oração que nós temos que fazer uns pelos outros, queridos. É orar pela vida do Erdman, né, que acabou de ler o texto, ora, pede a Deus, ó Deus, dá ao Erdman conhecimento da sua vontade, sabedoria, entendimento espiritual, para ele viver de modo digno do Senhor, por inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo em tudo, e com alegria, dando graças ao Senhor, porque o Senhor o fez idôneo à parte que lhe cabe da herança dos santos da luz. O Edmo está indo para a eternidade na presença do Senhor, para receber uma herança maravilhosa que Cristo conquistou para a vida dele. Irmãos, oremos uns pelos outros nesse propósito. Inclusive, né? Eu queria deixar, então, esse para casa aí para nós, né? Vamos escolher alguns versículos, queridos. Tem mais dois. E colocar, às vezes, esses mesmos que o Demar colocou aí, ó, a gente pode mandar para vocês, né? E coloque o nome dos irmãos e ore pelos irmãos. Isso. Nós temos mais dois versículos. Mesmos, né? Nós temos mais dois versículos que a gente vai ler aqui. Dois versículos, não, dois textos, né? Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele faz também duas menções a orações aqui. 1 Tessalonicenses 1, 2 a 4. Quem poderia ler para nós, por favor? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Isso, que coisa maravilhosa, né? Então, o apóstolo Paulo dando o seu testemunho aí, que está sempre orando, né? Estava sempre orando pelos nossos irmãos lá da cidade de Tessalônica, e percebendo, né, a eleição deles, né, que eles foram escolhidos por Deus pela fé operosa, pelo amor abnegado, pela esperança firme em Cristo, que era evidente na vida deles, né? Oremos também uns pelos outros nesse sentido, queridos, com gratidão na presença de Deus. E 1 Tessalonicenses 1, 11 e 12, o último texto que a gente vai ler. Por favor, quem poderia ler para nós? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Amém, amém. Então, que seja essa também a nossa oração uns pelos outros, irmãos queridos, que Deus, né, nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito dele para nós, né, de bondade, obra de fé. E dessa maneira que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós. E nós, né, segundo a sua graça, nele. Amém. Que Deus nos abençoe assim, irmãos queridos. Nós estamos terminando hoje, né, o conteúdo desse livro, como acontece a santificação, e o nosso desejo mais sincero, queridos, nossa oração diante de Deus, é que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Edma, Betts, Marisa e eu fomos muito edificados, né, ao longo desses anos todos aí, né? Nós temos estudado muito sobre a santificação
e Deus tem falado muito ao nosso coração, tem impactado muito a nossa vida, e nós queremos pedir que os irmãos estejam orando por nós, orando uns pelos outros, para que Deus, de fato, cumpra, né, todo o seu propósito, né, para a nossa vida, como nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. Então, nós estamos terminando aí um currículo de 2 anos, queridos, que foi proposto e é um privilégio, né, estudar a Bíblia dessa maneira. Maravilhoso isso. Fala da aula que vem. E aí, na próxima aula, você vai falar, olha. Deixa você falar, pode falar. Tá. Não é... Eu ia perguntar quem começou. Aqui. Nós vamos fazer uma coisa que nós não combinamos, aí às vezes não fica tão bem combinado, né? É porque eu queria saber, né? Quem que acompanhou a gente aí desde o início do currículo? Nem a gente sabe exatamente quando começou o currículo, né? Mas... Foi o... Ademar. Código. Ademar. Oi, Vinícius. Você está fazendo um negócio sem programar, mas não tem problema não, porque vocês dois falando aí, fica parecendo motorista e trocador, ninguém entende, só vocês dois. Só nós dois, né? Conversa de motorista com trocador, tá certo. A gente só entende quando para o ônibus, né? O que aconteceu no final das contas, né? O ponto. Mas, gente, é o seguinte, a gente tem alunos que começaram, né, há menos tempo e gente que começou, que está desde o inicinho, né? Até curiosidade da Marisa aqui, quem começou mais tempo e quem não. Mas uma coisa importante que a gente queria colocar é o seguinte, semana que vem, se Deus quiser, no domingo que vem, a gente vai terminar, né, as nossas aulas deste ano, tá? Então, nossa última aula é domingo que vem. Se Deus quiser, a gente vai ver, vai ser mais baseada naquele texto de Hebreus 11, que fala sobre vários irmãos nossos do passado, né, com a sua vida, testemunhando da presença de Deus, da graça de Deus, alcançando a vida deles. E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa classe com 2 assuntos. Então, nós vamos dividir, nós devemos começar mesmo, né? Tudo indica, por causa da pandemia ainda, em videoconferência, né? Nós vamos ter as aulas pelo Google Meet, e aí nós vamos dividir a turma em dois temas, tá? E sobre isso a gente fala domingo que vem, e vai ser falado bastante, até começar, deve ser lá para, sei lá quando que começa de novo, né, Esma? Deve ser lá para fevereiro, provavelmente. Estou chutando aqui, mas a gente fala domingo que vem e mantém pelo grupo também os irmãos informados. Mas a gente vai ter 2 grupos de estudo, tá? E aí, durante um período, a metade da turma vê um conteúdo e depois troca, né? Inverte. A metade que viu um conteúdo vê o outro e vice-versa, tá? E por isso também a gente quer pedir aos irmãos que orem, tá? Para Deus continuar nos abençoando na escola dominical, nas mudanças que estão sendo propostas pela liderança da escola dominical, né? Visando aí um crescimento espiritual da vida da igreja, tá ok? Então nós vamos orar juntos, irmãos, já são 10h15. Eu acho que a gente poderia dar... A Jaqueline, acho que abriu o microfone, eu não sei se ela queria falar ou mesmo orar por nós. Oi, eu estou ouvindo, gente? A internet não está boa aqui. Estão ouvindo? A sua internet realmente Maris, não... eu fui uma que comecei... Oi. Pode falar. Eu fui uma que comecei, acho, o currículo, viu? Que acho que foi com o pacificador. Depois nós fomos para o livro de como as pessoas mudam. E agora nós vivemos santificação. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque pela misericórdia dele, eu já não sou o que eu era, depois desses 2 anos desse currículo Vida Cristã. Graças sabe? Deus tem modificado pela misericórdia dele a minha vida, e pela graça dele eu sei que eu não sou mais aquele que eu era 2 anos atrás. E com essas lições, eu tenho tido a oportunidade, para a glória de Deus, de abençoar outras vidas. E eu penso que isso tudo que nós vimos
aí, gente, a santificação é nós pegarmos as características, né, os atributos de Cristo e nós tentarmos desenvolver todos os dias. É um exercício, porque vício, gente, vício vem naturalmente, virtudes. Isso aí que nós falamos, bondade, benignidade, que Deus é assaz benigno, isso é exercício. Nós temos que exercitar isso com piedade, exercitarmos na piedade para que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos daquele grande dia, que é o dia de Cristo, que é Ele que vai nos capacitar para isso, né? Então, vou orar aqui e agradecer por vocês, né, os professores aí, pela graça de Deus, ter nos dado tanto, contribuído tanto para o nosso crescimento, né? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és o Pai de infinita misericórdia, Senhor. O Senhor nos encontra onde estamos, ó Pai, e nos dá graça, Senhor, para andarmos nas tuas veredas, nos teus caminhos, Senhor. Pai querido, o Senhor possa nos dar, ó Deus, cada vez mais a tua graça, Pai, porque é melhor do que a vida, melhor do que o ar que nós respiramos, porque nós não temos, Senhor, para onde irmos, se não for debaixo das tuas alas, debaixo das tuas benignidades, da tua vontade, das tuas misericórdias, para que nós possamos, ó Deus, completar a nossa carreira por modo digno do teu evangelho, para que nós possamos, ó Pai, naquele grande dia, sabermos receber do Senhor que nós vivemos de acordo com a tua vontade, que nós combatemos o bom combate, que fomos verdadeiros soldados de Cristo aqui na terra, Senhor. Dou graça pela vida do Demar, da Marise, da Beto, Edma, dos nossos colegas, Senhor, desse tempo tão maravilhoso de compartilhar, de trocar experiências e de crescer na graça, Pai. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos queridos, Deus abençoe a cada um. Vamos nos lembrar de orar uns pelos outros. Ok? Aí, se alguém quiser, a Mari está lembrando aqui, se alguém quiser dar o seu testemunho, né? Porque a aula que vem é a última. Se alguém quiser participar dando o seu testemunho, só entrar em contato com a gente, tá bom? A gente vai ter oportunidade na semana que vem também, se Deus quiser. Abração, Deus abençoe cada um e aos seus aí. Vou correr para a igreja lá. Bom dia, graça e paz a todos aí. Graça e paz. Bom dia a todos.